Gente, proclamação da República, tá? Vamos lá, a República Velha também conhecida, é o período que a gente vai ter do começo da nossa República, a proclamação da República ali pelo Deodoro, até o golpe de 1930 por Getúlio Vargas, que alguns chamam de também, em alguns livros de história, a gente tem como Revolução de 30, tá? A primeira fase é a República da Espada, que são governadores, presidentes ligados ao exército, né? É ali que surge a primeira Constituição. Essa república, depois que sai o Deodoro, entra o Floriano. Quando começa com o Floriano, a gente vai ver uma grande força da oligarquia paulista e mineira, que são os grandes produtores de café de São Paulo e Minas. Dentro dessa república oligárquica, que é a segunda fase, é o que a gente vai ter a política do café com leite, o coronelismo e o voto de cabresto, né? Vamos lá, vamos em parte. Então, oligarquia é um termo que se usa para dizer governo de poucos para poucos. Vem desde a Grécia, né, esse termo, né? Então, quando a gente fala em República Velha ou República Oligárquica, é o período que vai entre 1889, precisamente 94, que é quando o governo da presidência da República Brasileira é assumido por um representante da oligarquia, mesmo paulista. O que é oligarquia no caso do Brasil? São os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, os grandes produtores de café, principalmente. A estrutura política desse período é conhecida como política do café com leite. Por quê? Porque a gente vai ter um revezamento, uma alternância, né, na presidência da República por representantes dessa oligarquia, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais. As oligarquias que não tinham tanto poder, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, elas aceitam essa divisão de poder porque elas não têm muita grana. Em troca, elas conseguem algum cargo, ou no ministério, ou alguma obra facilitada para a região. Tá? Então, é tudo um grande acordo. Por quê? Porque o que mais marca essa República Velha é a fraude nas eleições. Por quê? Porque a Constituição de 1891, que declara o Brasil como um país republicano, presidencialista, federalista porque cada estado tem a sua própria Constituição, tem uma certa autonomia, essa mesma Constituição, ela declara o voto aberto. Homem maior de 21 anos, alfabetizado. É esse voto aberto aqui que vai criar a grande possibilidade dos homens de terras, né, a oligarquia, fraudar as eleições. Aqui a gente tem uma charge que saída mesmo na época lá, que nós temos São Paulo, Minas Gerais, a presidência da República, e aqui embaixo os outros estados pedindo a míngua, né, da sua, pouquinho para cada um. A estrutura funciona assim. Nós temos 3 níveis de política. Café com leite, a nível federal, representado pelo presidente, política do governador, a nível estadual, representado pelos governadores, e o coronelismo, representado a nível municipal. Essa política, ela funciona, uma não existe sem a outra, uma é base da outra. Então, a gente tem, no nível federal, um acordo entre São Paulo e Minas Gerais para a eleição do presidente da República. Os outros governadores aceitam isso desde que há uma certa autonomia. E a base dessa política está lá no município, no coronel, no voto. Por quê? O coronel é que tem o poder do voto, porque é o coronel que controla as eleições. Por isso que a gente chama de curral eleitoral, porque muitas vezes essas eleições são organizadas por esse coronel, por esses cabos eleitorais, dentro da própria fazenda do coronel. Como não é necessário um voto secreto, como não é a necessidade apenas de se escrever o nome, muitos desses coronéis mantinham todos os seus trabalhadores de coronéis menos fortes ali na região, dentro da fazenda. Matava-se um boi, botava no curral ali um pleito eleitoral. Os empregados só necessitavam assinar lá. Muitos deles não precisavam nem assinar, porque tinha alguém que assinava para eles. E o coronel garantia, sim, aos
governadores o voto. Eleição garantida, fechada, né? Porque o que acontece? O eleitor, ele era obrigado a votar em quem o coronel queria. Então, por isso esse voto aqui. Então, a base de todo o governo está no coronel, porque o coronel tem o controle do voto, né? Então, o coronelismo, ele tem essa essência do poder de toda a política do café com leite. Então, o revezamento de São Paulo e Minas Gerais só era possível através do voto que esses coronéis tinham. Então, o controle das eleições por essa elite, ou de São Paulo e Minas Gerais, tá? Que davam poder a esses governadores locais. Esses governadores locais, eles garantiam uma verba desse governo federal, em troca dos votos. Essa verba virava obra, que era mandada para as cidades dos coronéis. Esses coronéis faziam-se de bonzinho perante a sociedade, então não havia nenhuma possibilidade de não dar certo. Aqui tem um outro esqueminha que a gente colocou, né? O principal produto continua sendo o café, tá? A gente tem uma hegemonia quer dizer, o poder maior está com São Paulo e Minas Gerais, tá? Esse termo leite é um termo só porque Minas também produzia leite, tá? Então, a gente tem aqui uma troca de favores, tudo controlado pelo coronel. Nas cidades maiores, a gente não vai ter um coronel, a gente vai ter o que é chamado de clientelismo, que é o coronelismo de outra maneira, né? Como o político local, ele te garante um emprego, garante uma vaguinha em algum lugar, um favor aqui, um favor ali, em troca de voto. Então, quem votava naquele político tinha garantia, ele, a família, né, de algum bem ou alguma facilidade, tá? Novamente um esqueminha, uma chargezinha da própria época, né? O controle do coronel, porque era assim, todo mundo tinha medo do coronel, né? Porque se alguém ousasse ir contra o coronel, perdia o seu emprego, a sua vaga, a sua moradia, né? Importante dizer que esse termo coronel, ele vem desde a época do Império, né? Como o Império não tinha um exército muito forte, logo no início ali, quando Dom Pedro I vai embora para Portugal e fica aqui alguns regentes, e eles criam a Guarda Nacional, que na verdade nada mais era do que pedir emprestado aos donos de terra de todo o interior aí do Brasil os seus capatazes, né? E formar um exército bem local. Então, o homem mais forte levava o título de coronel da Guarda Nacional. Novamente aí, essa é uma charge muito forte lá da época, né? A gente tem a soberania, que seria a lei, né? O direito ao voto, o político levando o eleitor na figura de um burro, né? Tá aí, tá finalizando, tá? A República Velha.